Filipenses capítulo 4, versículo de número 10, diz assim a palavra do Senhor: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrar. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Versículo de número 13, a igreja vai ler. 1, 2, 3. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mais uma vez. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu acho que é uma impressão minha, mas eu vou tirar a dúvida. Parece que o timbre da voz dos homens soa mais bonito na hora que eles falam. Só os homens. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Realmente. As irmãs querem uma oportunidade? No 3. 1, 2, 3. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Amém. Mantenha sua Bíblia aberta aí no nome de Jesus. E nós vamos, neste momento, orar. Pedir ao Senhor que Ele fale conosco no nome de Jesus essa noite. Amém? Feche seus olhos no nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nos colocamos à presença do Senhor nessa noite. Acabamos de entregar o louvor que o Senhor merece, a honra que o Senhor merece, da qual o Senhor não divide com ninguém, pertence ao Senhor. Mas neste momento, com o nosso coração aqui preparado, nós estamos aqui para receber o alimento que é a palavra do Senhor. Meu Deus, no nome de Jesus, ministraremos hoje acerca de um versículo tão conhecido e talvez, meu Deus, tão mal interpretado. Eu te peço que o Espírito Santo esclareça e ministre aos nossos corações, no nome de Jesus, que todos digam amém e amém. Amém, irmãos? Versículo de Filipenses 4, versículo de número 13, diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando eu leio esse versículo, ele me faz trazer à memória alguns momentos ou situações e circunstâncias que nós estamos sujeitos de passar, de enfrentar, e geralmente sempre alguém aparece, talvez sem falar o livro, o capítulo e o versículo, mas traz uma palavra de consolo. Calma, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E é verdade. Porém, esse versículo ele é interpretado durante muito tempo no meio da igreja, no seio da igreja, de que talvez esse versículo seja um respaldo para te ausentar, ou seja, te demonstrar que você também não pode passar por determinadas situações. Do tipo, se acontece que porventura algo saia daquilo que você planejou, daquilo que você traçou para você, se alguém chegar e falar assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, é o mesmo dele declarar para você que aquilo que está acontecendo não poderia estar acontecendo na sua vida. Só que quando nós pegamos apenas o versículo de número 13, que diz que posso todas as coisas naquele que me fortalece, direciona a igreja para um evangelho que, conforme diz a missionária Maristela Amorim, um evangelho estranho, um evangelho, na verdade, onde nós podemos todas as coisas e existem pessoas que não conseguem discernir o que é todas essas coisas. Quando você encontra uma pessoa e essa pessoa ela vai dar um testemunho como a vida dela mudou depois que ela entregou a vida dela para o Senhor Jesus, nós falávamos sobre isso na escola bíblica hoje. Geralmente a pessoa chega e falava assim: olha pastor, a minha vida era assim, eu andava mais a pé do que de ônibus, de vez em quando sobrava um dinheirinho
para andar de ônibus. De vez em quando eu pegava uma bicicleta emprestada, ou então eu tinha que ir a pé mesmo. Mas depois que eu aceitei Jesus, a minha vida foi transformada. Deus abriu uma porta de emprego, eu comprei uma moto, com 6 meses eu troquei essa moto em um carro. Depois que eu adquiri o meu carro, eu adquiri a minha casa própria, eu viajei para fora do país, eu realizei todos os meus sonhos. As pessoas relacionam Jesus com o poder que elas têm de adquirir alguma coisa. Esse evangelho, irmãos, ele tem sido confrontado nos últimos dias, porque Jesus Cristo está voltando. Posso ouvir um amém? Amém. Jesus Cristo está voltando, e a igreja que ele vai buscar não é uma igreja que está interessada nas mãos de Deus, não é uma igreja que está interessada nos favores de Deus, mas é uma igreja que está comprometida com a face de Deus, com o relacionamento e a intimidade com Deus. Quando você pega só o quadro 13 isolado, dá uma sensação que você tem que adquirir, você tem que tomar posse, você tem que ter. E sabe o que acontece quando a pessoa começa a ter? Ela começa a se relacionar baseado naquilo que ela tem. Eu não estou com o relógio, o irmão Otacílio também não está. Eu olho para o irmão Otacílio, a gente vai com um relógio caro aí, um relógio bom, um relógio de crente, fala aí. Rolex? É o caro? Eu tenho um Rolex, melhor, o irmão Otacílio tem um Rolex e eu tenho um Cássio. Quem lembra do Cássio? Cássio parecia até membro da família, né? Todo mundo tinha um Cássio. Aquilo é bom, para falar assim, a prova d'água, a gente ia lá e testava, né? E eu garantia mesmo. Um Cássio. Aí eu olho para o irmão Otacílio, ele tem um Rolex, eu tenho um Cássio. Aí eu percebo que o Paulo tem um Cássio. Ou eu olho para a roupa do Paulo e vejo que a camisa do Paulo é R$350. A calça 400, um cordão de 600. Aí acaba o culto, eu tenho que me relacionar com as pessoas que são do meu nível, porque eu não posso sair com o Marco Antônio, porque o relógio dele é um Cássio. Eu vou sair depois do culto com aquele outro irmão que tem carro, porque eu tenho que relacionar com quem tem. E a pessoa, ela para de se relacionar com as pessoas pelo que elas são e passa a relacionar com as pessoas pelo aquilo que elas têm. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então esse evangelho, ele vai caminhando para um rumo que, se eu tenho que andar com quem tem, e quem não tem, anda com quem não tem. E Jesus, aonde fica nisso? Aonde Jesus entra nisso? Que eu tenho que relacionar com as pessoas de acordo com o que elas possuem, de acordo com o poder que elas têm de adquirir. Quero lembrar a igreja: adquirir é de Deus, tomar posse das bênçãos é de Deus, mas existe um princípio que não pode ser quebrado. Eu não sirvo a Deus pelo que Ele me dá, pelo que Ele me acrescenta. Eu sirvo a Ele pelo que Ele é. Ele é meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Porque se você entra para essa filosofia, para esse método de adquirir, de ter, de tomar posse, só na esfera material, você começa a se achar inferior. Você começa a achar que você não tem bagagem para caminhar mais com aquela pessoa ou com aquela outra pessoa. Mas Paulo, quando ele vai usar esse versículo 13, antes ele nos dá uma referência interessante. Olha o que ele diz: não estou dizendo porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura.
Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidades. Aí ele vem e acrescenta: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E o evangelho que a gente ouve nos últimos dias, irmãos, ele está contrário a isso, se você for analisar. Porque talvez se você não tem, talvez se você não possui, é porque talvez você está em pecado, é porque você não tem compromisso com Deus. Mas eu quero te dizer o seguinte, irmãos: a nossa vida, ela é um ciclo e se assemelha às vezes a uma roda gigante. Nós falamos isso hoje cedo. Como que funciona a roda gigante? Um exato momento, né, a pessoa está lá em cima e olha lá para baixo. Aí tem uns que são mais bem-aventurados e costumam fazer o quê? Pode falar sem microfone, né? Cospe quem está lá embaixo. Pisa, humilha aquele que está lá embaixo, se esquecendo que nesse giro que a vida dá, um dia ela também pode ter que dar uma voltinha lá embaixo e olhar e ver que hoje existem pessoas acima dela. A Bíblia não diz que o choro pode durar quanto? E a alegria vem ao amanhecer. Nada é eterno. Todas as coisas são temporais. Nem ficar embaixo é eterno, e nem permanecer em cima quer dizer que também seja eterno. Mas manter a aliança com Deus que nós servimos, ela tem que permanecer, estando em cima ou estando também embaixo. Porque se Ele fizer, irmão Tacílio, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Porque eu não sirvo pelo que Ele faz, mas eu sirvo e tenho uma aliança com Ele pelo que Ele é na minha vida. E às vezes você encontra muitas pessoas que elas dizem assim: por que você está sumindo, meu irmão? Preocupei com você. Ah, pastor, tanto tempo eu estou orando em prol disso, tanto tempo eu estou clamando em prol disso, e até hoje nada de Deus acrescentar. Irmãos, quando a gente usa essa palavra Deus acrescentar, fala das nossas vontades. Mas olha o que Paulo vai ensinar neste mesmo capítulo, um pouco mais adiante. Olha que interessante. No versículo 14 diz assim: olha, apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda não apenas uma vez, mas duas quando tiveram oportunidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser acreditado na conta de vocês. Recebi tudo e o que eu tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Olha o 19, que interessante. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Olha isso. Deus suprirá toda a necessidade de vocês. Necessidade é diferente de vontades. Às vezes tem uma fila imensa, tem um povo, tem uma nação clamando pelas suas vontades, e Deus está olhando e está contemplando qual é a necessidade, e Ele já não está aguentando mais de vontade de acrescentar a necessidade, e as pessoas estão presas na vontade. Há uma grande diferença entre vontade e necessidade. Aqueles que estão só atrás das vontades, irmãos,
vão ter que passar pelo processo do tempo para amadurecer, e aquilo que o Senhor acrescentar, Ele dá valor para nunca mais perder. Agora, quando nós temos uma mentalidade, vivemos a essência do Evangelho, nós chegamos diante de Deus e fazemos uma oração só: Senhor, a sua graça me basta. Porque graça é um favor não merecido. E quando Ele vem atender às nossas necessidades, irmãos, Ele vai mostrar a face dele, de Jeová Jireh, um Deus provedor, um Deus que chama à existência as coisas que não existem, a meu e ao seu favor. Porque existem momentos que nós temos realmente as nossas vontades, mas existem momentos que nós estamos precisando de receber um socorro, nós estamos precisando de receber uma ajuda do Senhor naquele momento. E quando nós chegamos diante dele com essa sinceridade, Ele vem e supre todas as nossas necessidades. Quantos aqui têm necessidades? O Senhor vai suprir todas as suas necessidades no nome de Jesus. Aprendam, irmãos, com o que Paulo diz. Sai da esfera das vontades simplesmente. Existe momento para tudo. Há um momento que realmente a gente pode chegar, respaldado até na palavra, e orar diante do Senhor, porque Ele vai cumprir o desejo do seu coração. Mas existem momentos também, irmãos, que nós temos que chegar diante da presença dEle e falar assim: Senhor, supre a minha necessidade. Quando Ele chegou diante do cego, Ele questiona assim: o que queres? E o que o cego responde de imediato: eu quero voltar a ver. Necessidade. Mas ele poderia chegar para Jesus e falar assim: eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero um terreno. Não, mas ele tinha primeiro a necessidade. E pode falar uma coisa: eu tenho certeza, irmãos, e convicção, que o Senhor, Ele primeiro prefere atender às nossas necessidades. Talvez aquilo que Ele ainda não acrescentou está passando no processo do tempo, do amadurecimento. Mas existem coisas que Ele tem todos os dias suprido, que são as nossas necessidades. Pastor, o senhor está pregando, eu estou entendendo o que o senhor está dizendo, mas para te ser sincero, eu não tenho muitas necessidades, eu tenho muitas vontades, eu tenho muitos sonhos, eu tenho muitos projetos. Eu preciso que o Senhor me alcance nos meus sonhos, nas minhas vontades. Irmãos, todos os dias, quando eu e você, nós acordamos, nós necessitamos abrir os nossos olhos. Todos os dias, quando nós acordamos, nós necessitamos levantar e ficar de pé. Porque se você for olhar a vontade, tem dia que dá vontade de levantar, irmão? Me ajuda a pregar. Dá vontade? Dá vontade de trabalhar? Jesus, amado. Eu sei que aqui tem homens e mulheres de Deus que trabalham. Está vendo a diferença, irmãos? Da vontade e da necessidade. Todos nós temos necessidades diárias e 24 horas que nós dependemos da presença manifesta de Deus nas nossas vidas. Tem hora que o sono vai embora, ai que vontade de continuar com o sono, que vontade de ficar com o olho fechado, mas eu tenho necessidade de abrir o olho, eu tenho necessidade de me levantar, eu tenho necessidade de caminhar, eu tenho necessidade de comer. E todas essas necessidades, Deus, Ele tem suprido em nossas vidas. Talvez no campo das vontades ainda existem sonhos e projetos que ainda não se realizaram. É verdade. Mas esse Deus que nós servimos, Ele nunca deixa de acrescentar aquilo que nós necessitamos.
necessitamos. E foi isso que Paulo disse. E foi isso que ele ensinou quando ele escreve essa carta. Por isso, lá no 13, ele fala: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Talvez o irmão que está do seu lado está passando um período difícil, seja ele na área que for, profissional, familiar, conjugal, financeiro, na área da saúde. Mas quando, irmãos, ele toma posse do sentido na íntegra de Filipenses 4,13, ele entra na prova, mas ele entra sabendo que ele pode todas as coisas naquele que o fortalece. Hoje pode ser um dia de dor, de lágrima, mas ele sabe que ele pode todas as coisas naquele que o fortalece. Precisamos romper para essa mentalidade aonde se ele acrescentar, ele é Deus, e se ele não acrescentar, ele continua sendo Deus do mesmo jeito. Uma vez eu ouvi uma história muito triste, que talvez você já ouviu. Quando a pessoa ela materializa demais a vida que ela leva, ela coloca aquilo que ela possui acima de tudo que ela é, acima de todos os outros valores que ela poderia ter em primeiro plano. Quantos já ouviram a história da criança que risca o carro do pai? Várias pessoas ouviram. A história diz, não sei se é real, mas que um pai muito apaixonado com o carro que ele possuía, uma vez a criança chega em casa gritando e falando que desenhou no carro do papai, alegre, e o pai pensou: desenhou no carro do papai? Ela pegou uma espécie de um caco ou vidro ou um prego e ela rabiscou a porta do carro do pai. Corria para lá, encantada com o barulho, voltava, rabiscando o carro, foi no capô, desenhou, fez lá um coelhinho da Páscoa, fez um porquinho, fez um gato. E quando o pai viu, o pai, possesso, porque vive o bem material que ele possui, ele decide tomar uma decisão que iria repercutir para o resto da sua vida. Ele vira para a criança e pede a mãozinha que ela desenhou, e ali ele começou a desferir várias chineladas na mão dessa criança, batendo, ao ponto que, após espancar essa criança nas mãos, a esposa interviu, pediu, implorou que ele parasse. De noite, a criança começa a ter uma febre por causa daquele couro que ela tomou, e eles decidem levar essa criança para o hospital. E quando chega no hospital, ela com a mãozinha muito roxa, os dedos muito inchados, os médicos têm que tomar uma decisão difícil, porque uma hemorragia que se iniciava na mãozinha dela poderia tirar a vida dessa criança. E que os médicos fazem uma cirurgia de emergência, cortando o quê? A mãozinha dessa criança. O pai é comunicado que precisava de fazer uma intervenção, e ao ser questionado qual era a intervenção que era necessário fazer, os médicos anunciam: vamos ter que amputar a mão da sua filha, vamos ter que tirar a mãozinha dela por causa dessa hemorragia que ela adquiriu, ela pode perder a vida. Imagina a cena: no dia seguinte, a criança recebe a alta do bloco cirúrgico, vai para o quarto. Chega lá, tem uma criança num leito, com o bracinho enfaixado, e chega o pai, apegado às coisas materiais, e vai falar com a filha. Só ouve da filha o seguinte: não se preocupa, papai, eu nunca mais vou arranhar seu carro.
Não tem problema minha mãozinha não estar aqui, mas eu não vou te deixar mais nervoso, nem triste. E aí, irmão? Vai colocar esse carro aonde na hora que você for para o céu? Profetizar sobre a sua vida? Sobre a minha vida? Sobre nossas vidas? Do que vale, irmãos, essa correria desfreada que o povo está vivendo atrás das coisas materiais e esquecendo dos princípios espirituais que nos conduzem para uma vida eterna? Irmãos, existe um mundo espiritual. Existe um mundo espiritual aonde o Senhor ele está olhando e está contemplando o tempo todo. Ele não está importando se você adquiriu isso ou aquilo outro. Ele está querendo olhar aqui para a terra e ver se ele consegue encontrar no nosso meio pacotinhos de sal. Nós somos sal, irmãos. Ah, eu me tornei um vereador, me tornei um prefeito, e daí? Tudo que o Senhor quer olhar para a terra e quer ver é sal. Porque Ele disse: vós sois o sal da terra. Ou seja, eu chamei vocês para vocês fazerem a diferença. Irmãos, que Alvorada 2 viva na íntegra isso no nome de Jesus. Aquilo que o Senhor preparou para nós não chegou ao coração do homem. O homem não tem noção. As coisas que Deus tem preparado para aqueles que aceitaram como seu único e suficiente Salvador é muito maior. Se você pegar os 7 lugares mais lindos do mundo, não se compara. Se você pegar as 7 maiores belezas do mundo inteiro, não se compara, porque a palavra de Deus diz que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, e nem sequer chegou ao coração do homem o que o Senhor tem preparado. Irmãos, entendam o sentido, cresçam, prosperem, mas tudo isso vai ficar. Tudo isso vai ficar. Tudo isso é passageiro. Tudo isso, irmãos, é uma ilusão. Podemos viver, podemos comer e colher realmente o melhor dessa vida? Podemos, mas não podemos apegar a essas coisas. Isso não é a essência. Isso não é o de mais valioso que existe. Eu falo, irmãos, com vocês assim, porque talvez alguém pode pensar: ah, mas será que eu não posso ter? Será que eu não posso adquirir? Não! O problema, irmãos, é que tem pessoas colocando isso acima de tudo. E tem pessoas que chegam ao ponto de falar assim: olha, se eu não tiver uma roupa, eu não tenho nem coragem de ir lá naquele aniversário hoje. Que isso, irmãos? Se eu não lavar o carro, eu não tenho nem coragem de ir lá porque o meu carro está todo sujo. Que isso? Jesus tem misericórdia. Meu gel acabou. Quem que vai aquietar isso aqui? Aquietai, Senhor, aquietai. Não quietou não vou não, porque meu gel acabou. Estão rindo porque o Senhor não é assim. Aqui é só com muito gel e eu coloco uns livros em cima ainda antes de me pegar. Irmãos, está muito além, está muito acima do que o Senhor tem reservado para nós. Por isso que na hora que você encontra uma pessoa que tem essa aliança com Deus, esse compromisso com Deus, ela adquire, ela possui. Na hora que você chega e fala com ela: nossa, que bacana, que legal, a pessoa fala: de Deus, Deus me emprestou. Como que chama aquela picape sua ali? A estrada? Picape filé? Só estou tomando conta. É de Jeová. Nos últimos dias, o Senhor vai acrescentar riquezas e bens na vida daqueles que têm uma aliança verdadeira com eles, ao ponto que Ele pode acrescentar, mas a pessoa vai ter a maturidade que não é dela. Deus confiou a ela, ela só está tomando conta. Amém? Oh, Deus, feche seus olhos. Senhor meu Deus, Senhor Pai, o Seu Evangelho é simples, Deus. E às vezes nós queremos complicar o Evangelho do Senhor. Na simplicidade dessa palavra, que nós possamos verdadeiramente
deixar claro em bom som que realmente nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, que é o Senhor Jesus. Mas quando nós declaramos isso, meu Deus, nós estamos querendo dizer que, ainda que eu esteja enfermo, ainda que eu esteja desempregado, ainda que eu esteja sem dinheiro, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ainda que o Senhor acrescente na minha vida, ainda que o Senhor acrescente na minha casa, na minha família, adquirindo, tomando posses, expandindo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que essa seja a essência, buscar a face, buscar a intimidade, buscar um relacionamento sério, viver em um padrão de santidade, de retidão e compromisso com o Senhor, buscando em primeiro lugar o teu reino, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, para que o teu reino, seja engrandecido, para que o teu reino receba de glória em glória um verdadeiro e perfeito louvor e adoração, em nome de Jesus. Quem recebe, irmão,